Ô pai, fecha a porta aí do quarto, rapidinho. Precisa fechar a porta do quarto, é que eu tô ouvindo a notícia. Oi galera, oi povo, não sei qual bordão usar porque eu sigo no mesmo medo e com a mesma roupa, tá bom? Mas dessa vez eu levantei pra beber água. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre problemas que a gente tem na redação, como por exemplo a nota zero instantânea. Então, coisas que fazem com que a nossa nota ela já se torne um grande zero. Nota zero instantânea acontece quando? Acontece quando tem fuga do tema, fuga da estrutura dissertativa argumentativa, menos de 7 linhas, porque 7 linhas é o mínimo para o Enem, cópia integral do texto de motivador, que é aquele texto básico que você precisa ler antes de fazer a redação, utilizar desenhos ou formas propositais de anulação. Então, você fazer algo que seja proposital, por exemplo, eu acho que eu vou desenhar uma estrela e vou escrever nas linhas das estrelas, da estrela, né, que eu falei que você ia desenhar uma, e calhar mesmo, estou nem aí pra vida, é zero na hora. Uma coisa que eu não sabia, porém que é a assinatura fora do local destinado. Então, se você assina seu nome fora do lugar que é pra você assinar seu nome, tu recebe zero na hora. Isso é muito importante, porque você pode se confundir. Porque eu já recebi redações em que o aluno assinou no título o nome dele, e isso é gravíssimo. Uso integral de outra língua, e folha em branco. Tangenciar o tema, explicando de uma forma mais formal. Não abordar de maneira direta o centro da proposta estabelecida. Por exemplo, no tema de intolerância religiosa, ser falado apenas de religiosidade. E fuga do tema é não abordar e nem contemplar o assunto que originou inicialmente essa proposta. Atenções especiais. Você pode fazer um recorte de um assunto do tema. Para o recorte das palavras que vão te levar para horizontes diferentes. Esses recortes eles são importantes porque você pode trabalhar aí com a definição das palavras, o que também é muito bom no Enem. Refletir a respeito das diversas ideias do texto de apoio. Leia o texto de apoio. Retire as ideias do texto de apoio. Coloca assim, pontinhos do texto de apoio, que vai facilitar e muito a vida de vocês. Organizar e correlacionar as ideias. Essa organização e correlação entra em coesão e coerência, que a gente já vai conversar. Tópico frasal em cada parágrafo, nós vamos conversar também, que ele é muito importante. Ele é tipo um spoiler. Coesão entre a conclusão e a introdução é top. Porque, eu odeio falar top, mas eu tô falando top. E porque você mostra que você vai resolver realmente uma coisa que você apontou em cima. Cuidado com excessos. A redação não é um momento que você vai mostrar, caraca, esse cara sabe pra caramba. Não é o momento de você fazer isso. Não é o momento de você mostrar que você sabe muito, de que você é a pessoa expert na vida e no tema da redação, não. Você precisa ser objetivo na sua opinião, sem demonstrar que a sua opinião é pessoal, lembra? Conhecimento individual atualizado, você precisa mostrar que você tem um conhecimento de mundo atualizado, que você sabe as coisas que aconteceram, até para citar alguma situação, algum exemplo, ter essa carga. Originalidade, principalmente no título. Se você for colocar um título, coloque um título que faria com que você lesse a sua redação. Se coloca no lugar do leitor, na hora que você estiver fazendo isso. Permanecer nos limites estabelecidos pela proposta, entra aquilo de fugir, tangenciar, enfim. Mas o que? Ter a tese. Eu fiz assim porque minha luz de emergência de casa tá iluminando meu rosto pra não ficar tão escuro pra vocês, porque a janela tá lá no escafundar do Judas. Aí o fio dela tá tampando a parte que tá escrito tese. Enfim, né? Então, tese, e vocês também precisam ter argumentos que respondam por quê, como. Essas perguntinhas básicas a gente vai ver mais na frente também. É só pra vocês entenderem quais são as atenções especiais que vão estar aparecendo aí pra vocês em algum lugar. O exemplo que eu coloquei foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Como a gente pode fazer o recorte desse tema?
Trabalhar na palavra manipulação, trabalhar o que é o comportamento, como esse comportamento ele realmente acontece. Controle, o que são dados, como são possuídos esses dados. Beleza? São palavrinhas-chave aí que a gente pode colocar de diversas formas. Questões a serem abordadas no restante do texto. O leitor terá uma dimensão geral do assunto e vai entender as razões pelas quais a discussão do problema é relevante. Ou seja, você vai colocar na sua tese o que vai ser dividido para virar o primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo de desenvolvimento e quais são os problemas que você vai resolver, que vão estar nesses parágrafos de desenvolvimento. Então, na tese, que é na introdução, você vai começar a mostrar aquilo que você vai dizer o restante do texto inteiro. Relacionado ao tema, aspectos pessoais, sociais, você vai mostrar como aquilo pode afetar a vida do leitor. Como aquilo, às vezes, é uma coisa que acontece desde sempre, ou que ela é uma coisa recente, ou que já aconteceu num período da história. Tudo isso você vai apresentar ali. Não misturar os assuntos, a pluralidade de ideias deixa o texto pobre, deixa o texto confuso, deixa o texto misturado. Então é aquilo de não façam exageros, você não tem necessidade de exagerar, não tem. Nossa, falei com uma voz, aquela voz de... É isso, às vezes o Luba faz isso e eu acho que acabei absorvendo. Não mencione nenhum fato na introdução que não seja explorado ao longo do texto. Não faça uma pergunta retórica se você não mostrar que ela é retórica. Não faça uma pergunta se você não for responder. Não apresente argumentos que você não vá conversar sobre e não faça problemáticas que você não vai resolver. Não prometa coisas que você não é capaz de. Isso serve para a vida também. Ia repetir, ia ler de novo. Evitar períodos longos no parágrafo. É bom você ter aquele negócio, né? Minha professora costumava falar que é período tijolão. Você precisa dar uma maneirada, você precisa saber como que você vai organizar ali, manter um padrão entre uma coisa e outra, mas o que? Cada argumento presente no parágrafo de introdução vale um parágrafo de desenvolvimento. Então, o ideal é que vocês façam 2 para fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, para resolver 2 problemas, tudo 2. E uma introdução ela precisa ser direta, simples, concisa, coerente, coesa, tudo. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? O que precisa ter na introdução? A introdução ela vai trazer o tema da redação de uma forma indireta, de uma forma subjetiva, de uma forma que a pessoa ali, ela vai estar... esse pode ser o tema da redação. Acho que entendi o recado. Então, essas coisas assim, de ter presente ali o tema da redação. Também precisa ter as partes que o tema foi dividido na ordem que vão ocorrer no desenvolvimento. Então, você precisa organizar da ordem que você vai fazer com que continue aquilo, né? E somente os argumentos que vão ser desenvolvidos para não empodrecer o seu texto, mostrar que você sabe nada, balaiada, farroupilha. Digamos que a introdução de uma redação sobre tigres fosse: tigres são agressivos, porém nada impede que sejam domesticados. Então, tigres são agressivos, ponto. Eu contextualizei. Porém, nada impede que eles sejam domesticados. Então, eu tô querendo falar que eles são agressivos, mas que eles podem ser domesticados. Então, eu tenho 2 fontes, cada parágrafo eu vou falar sobre uma. Não é uma coisa que vai acontecer na redação do Enem, é só um exemplo chulo para vocês entenderem realmente. O primeiro parágrafo do desenvolvimento dessa redação, ela deveria explicar os motivos do tigre ser agressivo e de como essa domesticação ela é possível. Só para vocês entenderem. O que tem na introdução, que é Master, Ultra, Blaster importante, que é basicamente o que vai dar estrutura para o teu texto. A tese. A tese. A tese vai apresentar o quê? O seu ponto de vista sobre o tema. Vai indicar logo na introdução o que vai ser exposto nos outros parágrafos. Lembrando, a redação é inteiramente de uma forma pessoal, então por mais que a tese ela seja o seu ponto de vista, ela precisa ser uma coisa impessoal. A tese ela vai ser exposta como um fato, como uma coisa assim, que você tem mais certeza do que você está vivo.
Você precisa usar a tese para persuadir o leitor a concordar contigo, a ver que realmente aquilo que você colocou é o que acontece, é aquilo mesmo que está ali, você vai convencer o leitor. A tese ela também é um posicionamento crítico. Então você não precisa só se ater ao senso comum, tu precisa ter ideias próprias, então aí já entra a criatividade. Você vai usar, a tese ela não é longa, ela é um período, às vezes ela é uma frase com 2 orações ou 3. Então assim, ela não é longa. É porque a gente vai falando muita coisa que ela precisa ter e vocês já devem achar que deve ser um texto enorme, uma música, uma paródia, e não é. Depois que eu vou falar das coisas principais, vocês vão dar uma ideia. Então, em geral, a tese vem depois de uma contextualização. Ela pode ser inserida no final da introdução, que vai fazer com que seja mais fácil o deslocamento até o desenvolvimento. Então, só para resumir essa parte da tese, vocês precisam entender que ela não é algo complexo. Ela é um posicionamento crítico de uma forma impessoal que tem a função de convencer o leitor e que também ela precisa ter uma criatividade mais sem senso comum. E ela vai ser o que vai pautar a sua redação inteira. Beleza? Pegamos um exemplo. Vamos falar sobre o exemplo? Vamos falar sobre o exemplo sim. Eu queria falar não, só pra quebrar a expectativa. Mas vamos sim. Uma redação nota 1000 do Enem. Não lembro o tema, porém a gente vai ler a introdução pra gente descobrir esse tema aí, pra vocês verem como que é importante, sabe? Tem um tema assim, Desafios da Educação no Brasil no século XXI. Tem tema embaixo que eu coloquei porque eu sabia que eu não ia lembrar. Então, vamos lá. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, olha como ele mostra que ele já sabe que o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire é educador e filósofo Paulo Freire. Ele mostrou que ele entende, sabe? Que ele sabe quem é essa pessoa. Afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, qual que é o tema? Desafios da educação no Brasil no século XXI. Século XXI ele representou com realidade. Brasil ele representou como Brasil mesmo. Desafios da educação, ele falou realidade da educação no Brasil. Ele pegou o tema e fez como se fosse uma paródia, uma paráfrase. Paródia não, porque não está sendo irônico, mas mostrando que ele sabe qual é o tema, que é esse o tema. Então, entrando nesse tema que me foi apresentado, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que consequentemente tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Então a tese dele é de que é necessário um aprimoramento do sistema de ensino para formar uma sociedade mais crítica. E ele citou que a partir disso várias coisas elas iam acontecer. E aí no desenvolvimento ele vai dizer quais são esses aprimoramentos e por que que isso é importante, por que que eu quero isso, como que isso vai acontecer, situações que aconteceram que fizeram com que esse problema ele fosse discutido hoje de uma forma tão forte. Vocês entenderam? Espero que sim, porque vocês não vão responder enquanto estou fazendo esse vídeo, então vou continuar sem resposta. Mas é para vocês entenderem mais ou menos como funciona, beleza? A gente depois vai estudando outras redações, os primeiros vídeos eles são realmente introdutórios, para vocês verem se vocês estão conseguindo fazer tudo certo, se vocês estão fazendo um checklist das coisas que a redação de vocês tem. Próximo. A próxima introdução que eu peguei é daquele tema, os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então ele começou com: a intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Já citou história da humanidade. O que ele precisa fazer depois disso? Que história da humanidade é essa? Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica.
ele já deu um show de que ele entende sobre a história daquilo. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Sendo assim, vai tacar a tese. Ele contextualizou, agora ele vai tacar a tese na cara de vocês e na minha também. Encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que tem que ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Então agora ele vai falar o que a sociedade tem que fazer, o que a sociedade sofreu, casos da sociedade e também do Estado, descasos do Estado. Ele vai citar isso e ele vai poder fazer outras comparações também, já que ele já usou a intertextualidade com a história. Beleza? Então, no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre estruturas de parágrafo, como eu posso fazer, exemplos disso que eu vou citando assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado sobre a gente falar sobre introdução e que isso tenha ajudado vocês. Eu vou gravar uma série de vídeos no mesmo dia mesmo, porque eu já tinha preparado o material para gravar vários, porque falta muito pouco tempo pro Enem. Então eu vou permanecer com essa roupa muito tempo. Então muitos vídeos eu vou estar com a mesma roupa padronizada. Então eu espero que vocês consigam, sabe? Olhar aquilo e falar, não, poxa, eu tô entendendo. Caso tenha alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo, porque eu recebo notificação, eu não sabia disso, mas recebe notificação das dúvidas e eu posso tentar responder. Se eu não conseguir responder, outra pessoa vai. Porque nem todas as dúvidas eu vou saber responder, mas vai ter alguém que vai conseguir respondê-las pra vocês. Então é isso.